Olá, pessoal. Nos encontramos novamente nesse vídeo, depois de alguns dias, né? A gente vai, nas próximas semanas, intensificar, fazermos mais vídeos para que a gente não perca o fio da meada, né? Talvez seja interessante, como a semana passada teve aquele feriado de finados e tal, eu acabei não enviando o vídeo para vocês, e por isso é interessante, aqueles que não lembram ainda do que nós tratamos, não lembram mais, né, do que nós tratamos no vídeo anterior, talvez seja interessante assistir novamente, tá? Mas o que a gente vai, fundamentalmente, é continuar a nossa linha de raciocínio, tá? No vídeo anterior, eu destaquei para vocês, eu chamei a atenção de vocês para o fato de que reprodução ela pode ser pensada de diferentes formas, ou deve ser pensada, né, de diferentes formas, dependendo da espécie que nós estamos tratando, tá? Porque os fatores que interferem na reprodução, eles são os mesmos em todas as espécies, mas eles têm importância diferente entre as espécies, porque alguns desses fatores a gente consegue controlar melhor do que em outras espécies. Em algumas espécies, controlar melhor do que em outras, tá? Essas diferenças na reprodução também devem ser consideradas de acordo com o objetivo que eu tenho com aquela espécie, tá? É importante que eu tenha interesse em reproduzir aqueles animais ou não. Tá? Eu dei o exemplo no caso dos caninos, né? Que são animais de companhia, e o objetivo principal não é a reprodução. Assim como em alguns casos pode ser também em equinos, tá? Eu não tenho interesse em reproduzir aquela genética, tá? Completamente oposto no caso dos bovinos, né, em que eu tenho que, especialmente bovinos de corte, né, que o meu objetivo é produzir carne, e não há como eu evitar a reprodução e me preocupar com ela, certo? Se o criatório é de cria, né? Se o objetivo é produzir terneiros. Da mesma forma, os suínos, né? Tem que produzir leitões. Então, há que se preocupar, há o objetivo da reprodução. Isso é importante, então, eu chamei a atenção de vocês no vídeo anterior, destas diferenças, né? Que a gente tenha consciência de que os fatores que interferem na fisiologia reprodutiva são os mesmos, mas eles têm importância diferente dependendo da espécie. Esta figura aqui, que eu mostrei no vídeo anterior, e que acabei não utilizando muito ela, né, nos dá um exemplo, né? Eu chamei a atenção de vocês no vídeo anterior que aqui é uma vaca, né, porque a espécie bovina é a que nos traz maior dor de cabeça do ponto de vista reprodutivo, tá? Por essas situações que eu citei no vídeo anterior, a questão genética, a questão nutricional, a questão do tempo, né? Que a gente, ao criar os animais de forma extensiva, a gente tem muita influência do tempo, ou seja, estiagem, né? Consequentemente da falta de forragem. Tem também a questão, em função da nutrição, de manter o animal ganhando peso, enfim. Então, a vaca é a bovina, né? Porque o touro também é interessante, é importante que a gente se preocupe, né? Mas a espécie bovina é a que nos traz maior dor de cabeça, em função dessas características que eu citei e do manejo geral que eu tenho com essa espécie, tá? Então, é por isso que mostra uma vaca aí,
mostra para vocês, aqui fala em estresse térmico, mas qualquer fonte de estresse vai agir da mesma maneira, né? A gente sabe, nós já falamos disso na fisiologia 1, lá no sistema endócrino, que o animal estressado, esse estresse é reconhecido por neurônios hipotalâmicos, certo? E quando esses neurônios hipotalâmicos reconhecem essas situações de estresse, eles aumentam a síntese e a secreção deste neurohormônio aqui, que vocês devem lembrar, que é o CRH. Consequentemente, o CRH aumenta a produção e a liberação de ACTH na adenipófise, certo? E este ACTH vai lá na adrenal e aumenta principalmente a produção e liberação de cortisol, certo? Este é um hormônio vital para o animal, mas em condições em que o animal se encontra estressado, há uma produção maior de cortisol, tá? E também, de certa forma, aumenta as catecolaminas. Aqui o que ele quer dizer de catecolaminas, basicamente, é a adrenalina, ou seja, isso caracteriza um animal estressado, tá? E a gente sabe que esse cortisol, principalmente em níveis elevados por muito tempo, ele causa uma imunossupressão, né? Ele pode causar uma diminuição da ação do sistema imunológico, e este animal vai ficar mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, tá? E o animal adoecendo, ele terá, em função da doença que se desenvolver, um efeito direto ou indireto na atividade reprodutiva, né? Direto, professor, exemplo. Bom, vocês me citaram ali algumas doenças que vocês têm conhecimento que afetam a reprodução, tá? Então, um animal estressado, ele pode desenvolver, por exemplo, uma enfermidade causada por um vírus ou por uma bactéria e que vai agir diretamente no trato reprodutivo dele, causando o aborto, né, em diferentes fases da gestação, né? É alguma bactéria, algum vírus que tem uma afinidade maior com as células placentárias, por exemplo, esse micro-organismo vai se instalar nestas células placentárias ou nas células uterinas, e ele vai provocar uma alteração dessas células, provavelmente morte dessas células, com um prejuízo deste tecido placentário, que é fundamental para a manutenção da vida do fetal, tá? Porque, enfim, afinal de contas, o animal está se alimentando, né? Ele está se desenvolvendo, o feto, né? Ele se alimenta basicamente através da circulação materna, né? E essa circulação materna, ela precisa de um tecido placentário íntegro para que possa, então, entrar em contato com a circulação fetal e dar ao feto os nutrientes que são necessários para que ele se desenvolva, se mantenha viável e venha a termo, ou seja, venha a nascer. Então, essa é uma ação direta de uma enfermidade sobre a atividade reprodutiva, tá? Uma ação indireta é que esta enfermidade ela pode ocasionar aumento de temperatura corporal, febre, e um animal com febre, um animal com aumento de temperatura corporal, ele tende a comer menos, tá? Então, aí a gente começa entrar naquela relação que nós tratamos lá no primeiro vídeo, né? Da nutrição com a sanidade, o estresse, esses fatores, eles interagem entre si, normalmente eles se somam. Então, na medida em que uma enfermidade ele causa febre, tá? E este animal para de comer, diminui a ingesta de alimento, ele certamente, dependendo do momento em que ele se encontra, ele pode entrar num balanço energético negativo, né? Ele começa a perder peso,
certo? E ele vai entrar num balanço energético negativo. Isto associado ao estresse, né, que certamente já existe nesse animal, acaba interferindo também no hipotálamo, tá? Também no hipotálamo, certo? Vou fazer aqui uma relação, né? Também age no hipotálamo e, além de estimular esses neurônios que produzem CRH e agravar ainda mais o estresse do animal, esse balanço energético negativo, essa situação de estresse, acaba interferindo também na quantidade de um outro neurohormônio hipotalâmico, que é o GNRH, né, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. E na medida em que diminui a produção e a liberação de GNRH pelo hipotálamo, nós teremos uma ação, uma consequência direta nestas gonadotrofinas aqui, ó, tá? No LH e no FSH, que são dois hormônios adeno-hipofisários fundamentais, vitais, primários na reprodução, tanto da fêmea quanto do macho, né? O LH, vamos falar primeiro do FSH. O FSH na fêmea é o hormônio responsável pelo desenvolvimento folicular, pelo desenvolvimento dos folículos. Eu vou dizer para vocês o que é um folículo, tá? Para quem não sabe. Mas, se não houver desenvolvimento folicular adequado, não haverá um óvulo pronto para ser ovulado. Não haverá um óvulo com qualidade suficiente para ser ovulado. E se ele for ovulado, provavelmente não será fecundado. E se não há fecundação, não há gestação. Certo? O LH na fêmea é o hormônio que vai estimular a ovulação. Se não há uma liberação pulsátil, se não há um padrão de liberação de LH adequada, não há ovulação. Se não há ovulação, eu vou dizer para vocês o que é ovulação, também quem não sabe vai entender. Se não há ovulação, não há fecundação. Se não há fecundação, não há gestação. Entendem? Então, pessoal, a gente começa agora a entrar dentro do animal. Os 2 primeiros vídeos, o que eu tentei fazer foi chamar a atenção de vocês que a reprodução ela é influenciada por diferentes fatores. A maioria deles extrínsecos, ou seja, externos ao animal, né? E que interagem e que se refletem dentro do animal e que se reúnem com outros fatores que são intrínsecos, como, por exemplo, a genética, que já está dentro do animal. Certo? O que eu estou agora fazendo, e vamos fazer a partir de agora, é entender isto dentro do animal. Como é que se reflete dentro do animal? Como é que o estresse reflete dentro do animal? Como é que a nutrição inadequada reflete dentro do animal? Como é que uma bactéria invasora, um vírus invasor, reflete dentro do animal, prejudicando a reprodução? Certo? E o início da resposta é interferindo principalmente nos níveis hormonais deste animal. Hormonais. Quais hormônios, professor? Basicamente, GNRH, LH, FSH e este outro hormônio aqui, estradiol. Por quê, professor? Porque quando os níveis de FSH e de LH diminuem em consequência
da diminuição de GNRH, nós temos uma diminuição nos níveis de estradiol também, certo? Por que isso, pessoal? Porque a maior parte do estradiol será produzido pelos folículos em desenvolvimento. Se prejudicou o FSH, vai prejudicar o desenvolvimento folicular. Se prejudicar o desenvolvimento folicular, vai prejudicar a produção da estradiol, porque quem mais produz estradiol numa fêmea são os folículos em desenvolvimento. Tá? Prejudicando a produção de estradiol, vai prejudicar, além do desenvolvimento dos folículos, vai prejudicar também a exteriorização do estro, porque é o estradiol o hormônio responsável pela exteriorização do estro. Certo? Claro que numa monta natural, o macho, ele reconhece uma fêmea em estro, mesmo que não haja uma exteriorização do estro. Certo? É obviamente que quando a fêmea exterioriza o estro, que ela mostra sinais externos de estro, é porque os níveis de estradiol estão mais elevados na corrente sanguínea. E, obviamente, que isso também vai aumentar a atração do macho. Certo? Mas, repito, numa monta natural, o macho, mesmo que a fêmea não exteriorize o estro, ele é capaz de reconhecer a fêmea. Mas, então, qual é o problema de uma falta de exteriorização do estro, professor? O problema é em programas de inseminação artificial, porque nós precisamos, no programa de inseminação artificial, nós, na maioria das vezes, nós humanos, né, os técnicos que estão conduzindo esse programa de inseminação artificial, nós dependemos destes sinais clínicos externos do estro, para que a gente possa reconhecer que a fêmea está em estro e inseminar a fêmea num determinado momento. E alguns desses sinais representam um comportamento diferente de uma fêmea em estro. Tá? Ela aceita, por exemplo, no caso da porca, ela assume uma posição, quando o tratador ali faz uma pressão na região lombar, ela assume, né? Ela assume uma postura dentro da baia, que é como se ela estivesse aceitando a monta. Então, é um sinal externo de que aquela fêmea está em estro. No caso dos bovinos, né, ela se deixa montar, ela muitas vezes tem uma secreção mucosa, né, é um muco que é exteriorizado pela vagina e que é um muco límpido, né, limpo, e que isso é facilmente detectado que aquela vaca está em estro, certo? Tá? A égua, muitas vezes, ela assume uma posição, ela urina com mais frequência, eleva a cauda, né? As fêmeas em estro, elas ficam agitadas, têm um temperamento mais agitado, certo? Naqueles dias que já precedem o estro, às vezes diminui um pouco a ingesta do alimento, porque já está mudando o seu temperamento. Ou seja, são sinais clínicos externos que nos ajudam a reconhecer a fêmea em estro num programa de inseminação artificial, mas que são minimizados quando os níveis de estradiol estão baixos. Tá? E esses níveis de estradiol podem estar tão baixos que esta fêmea nem entra em estro. Ou seja, ela entra em anestro, que é a ausência de estro. E, obviamente, que isso é um prejuízo, né? Se a fêmea não tem estro, ela não vai ovular, certo? E se ela não ovular, não vai ser fecundada. E, de novo, se não há fecundação, não há gestação. Tá?
Além disso, mesmo que haja desenvolvimento folicular adequado, mesmo que haja níveis suficientes de estradiol, até para estimular o pico de GNRH, a liberação de GNRH e a liberação de LH, caso não haja uma liberação adequada de LH, não haverá ovulação, certo? Não haverá ovulação e, consequentemente, todos esses problemas, né? Diminuição no desenvolvimento folicular, diminuição na expressão de éstro, ausência de ovulação, obviamente que todos esses fatores diminuem a capacidade reprodutiva da fêmea, né? Diminuem a fertilidade, os índices de fertilidade desta fêmea. E isto é problema reprodutivo, né? E isto provavelmente é prejuízo, né? Prejuízo, certo? Estes hormônios, GNRH, LH, FSH, também agem no macho. Também agem no macho. O macho também pode ter problemas reprodutivos causados por fatores extrínsecos e também por fatores intrínsecos, né? Por exemplo, falando da enfermidade, uma miíase, né? Vulgarmente chamada de bicheira, no saco escrotal ou até mesmo no prepúcio, vai prejudicar, no saco escrotal, vai prejudicar a qualidade do sêmen, certo? No prepúcio, pode ser que impeça a exteriorização do pênis e aí prejudicar a cópula. E se não há cópula, não há fecundação. Não há fecundação, não há gestação, certo? Os hormônios são os mesmos. Então, no macho, o FSH e o LH também são fundamentais na espermatogênese, ou seja, na produção de espermatozoides. Então, no macho e na fêmea, os hormônios envolvidos na reprodução são basicamente os mesmos. O estradiol também age lá no macho, tá? Claro que tem uma importância, não tem funções diferentes, tá? Na fêmea e no macho, óbvio isso, mas fundamentalmente os hormônios são os mesmos, tá? Então, o que eu queria com esta figura é entrar dentro do animal. A partir de agora, a gente vai a gente vai viajar um pouco por dentro do animal. E o que eu falei aqui destes hormônios, pessoal, além de servir para o macho e para a fêmea, serve para todas as espécies. Todas as espécies têm a sua reprodução controlada por estes hormônios aí, por estes que aparecem aí, por uns outros que eu vou falar mais adiante. GNRH, FSH, LH, estradiol, né? Vai entrar ainda a progesterona, vai entrar a prostaglandina F2-alfa, vai entrar a inibina em todas as espécies, certo? Inclusive em aves e peixes, os hormônios são os mesmos, tá? Claro, são os mesmos hormônios, mas é evidente que tem diferenças nas cadeias de aminoácidos, né? Mas 85%, 90% ou mais são preservados entre as espécies desses hormônios, tá? Certo? Deixa eu ver. Bom, então, pessoal, a mensagem do vídeo de hoje é que vocês comecem a pensar, então, em hormônios. Mas por que é importante para a gente entender isso, professor? Eu quero saber de custo. Bom, para que vocês entendam os custos, é fundamental que vocês tenham conhecimento da fisiologia, certo? Porque se vocês querem saber só de custo, eu acho que vocês estão perdendo tempo fazendo um curso superior de zootecnia, estariam perdendo tempo também fazendo um curso superior de outras áreas das rurais, tá? O custo, ele é fundamental, mas tão fundamental quanto é vocês entenderem o que acontece dentro do animal.
para que vocês possam pensar em custos, porque senão vocês vão, entre aspas, comer pela mão do vendedor, com vocês como produtores, né? E vocês como comerciantes, vendedores, entendendo isso, vão ter melhor capacidade de convencer os produtores de que aquilo realmente é o correto a ser feito. Tá? Certo? E agora, nesses últimos minutos aqui, momento de reflexão. Tá? Momento de reflexão. Bom, antes disso, por que é importante conhecer a fisiologia? Porque hoje, pessoal, falando em custos, né? Hoje está ficando muito comum, já há alguns anos isso vem acontecendo, e é claro que com esse boom do agronegócio, né, as atenções para as biotecnologias, que são aquelas tecnologias que são aplicadas na reprodução, tem uma maior atenção. O pessoal começa a se interessar, né? Começa a investir mais em biotecnologias, nessas tecnologias aplicadas à reprodução, sobre as quais nós vamos falar também depois que nós entendermos a questão hormonal. Por quê? Porque as biotecnologias utilizadas na reprodução, a base delas é manipular a reprodução. E não há como manipular a reprodução sem utilizar hormônios. Eu vou usar IATF. IATF é uma coisa nova. Não é nova. Eu trabalho com IATF desde 97, se eu não me engano. Não é nova. E antes disso já havia. Né? Que agora está famoso. IATF. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora, reflexão. Em reprodução, pessoal, e isso serve para IATF, não existe um kit completo. O produtor A, o senhor faça isto porque o produtor B fez isso e teve bons resultados, teve lucro. Algumas vezes, sim, há uma semelhança entre propriedades, há características que permitem que em um grupo de propriedades a gente consiga usar o mesmo manejo e aplicar as mesmas biotecnologias. Existe sim, mas em outros momentos não, porque as diferenças entre as propriedades são significativas. E se eu aplicar aquele kit na propriedade A, eu vou ter um resultado, e na propriedade B eu vou ter outro resultado. Então, desde agora, vocês não fiquem, né? IATF, IATF, IATF. Eu estou falando em IATF porque está na moda agora. IATF, IATF, IATF. Não é assim. Pode ser que funcione na propriedade A de uma forma, pode ser que dê um resultado na propriedade B, e pode ser que dê um terceiro resultado na propriedade C. E a gente tem que conhecer as características, a gente tem que analisar as possibilidades, analisar os riscos para otimizar os ganhos e minimizar as perdas. Porque depois que está feito e os ganhos forem minimizados e as perdas maximizadas, vocês serão cobrados por isso, né? Como técnicos, e se cobrarão como produtores, se vocês estiverem trabalhando para vocês mesmos. Então, a gente tem que pensar antes. E é uma tendência nossa, do ser humano e do técnico, e a gente tem que evitar isso, ao se deparar com algo novo, achar que aquele novo é a salvação para tudo e para todos. E não é assim, tá? Não é assim.
Então, a gente vai falar sobre biotecnologias em diferentes espécies. Em algumas espécies, a gente não usa algumas biotecnologias, e não usa não é porque a biotecnologia ainda não foi desenvolvida naquela espécie, não, é porque não é necessário a gente investir naquela biotecnologia, naquela espécie, porque o problema que aquela biotecnologia resolveria não é um problema importante naquela espécie, certo? Isso é importante que vocês saibam também, vocês pensem sobre isso, tá? E num determinado ano pode ser interessante adotar aquela biotecnologia. 2, 3 anos, ótimo, adotou, mas aí alguma coisa no mercado mudou que naquele 4º ano talvez eu não vá investir tanto naquela biotecnologia. Talvez que eu tenha que lançar a mão de algo diferente, porque mudou alguma coisa no mercado. Meu produto talvez já não esteja valendo tanto naquele ano e possivelmente a projeção para os próximos 2, 3 anos já não é tão favorável assim. Então, eu vou botar o pé no freio um pouco e vou repensar e avaliar se aquelas biotecnologias que eu apliquei nos últimos 3 anos vão valer a pena serem aplicadas no 4º, no 5º e no 6º ano. Pode ser que sim, a resposta é sim, não, vamos, o risco vai ser um pouco maior, mas vai valer a pena. Ou se não, olha, a projeção é desfavorável, então a gente teria que investir mais para manter aquela biotecnologia e nós não temos condições de investir esse ano. Então, nós vamos lançar a mão de um plano B. Essa flexibilidade vocês têm que ter, pessoal. E é importante que vocês comecem a pensar nisso desde agora. De novo, como produtores, se vocês forem trabalhar para vocês, e como técnicos, se vocês forem dar assistência para outros produtores. Tenham a mente sempre aberta. Não caiam nessa armadilha de, essa é a salvação da lavoura. Infelizmente, a gente ainda não tem essas salvações das lavouras, né? Certo? Bom, ficamos por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar o raciocínio dentro do animal, tá? Dentro do animal. Primeiro da fêmea e depois do macho, certo? Vocês estão percebendo, e eu já havia dito isso para vocês, que nessa disciplina de reprodução, eu acabo às vezes entrando num assunto e, né, abrindo o leque dentro daquele assunto e às vezes eu não faço um fechamento certinho como eu fazia lá na fisiologia 1 e 2, tá? Mas isso é proposital, porque aqui a gente tem que abrir o leque mesmo e pensar sobre muitas variáveis. E aqui não existe uma verdade absoluta, como havia lá na fisiologia 1 e 2. Tá? Então, ao assistirem os vídeos, me perguntem, me deem sugestões, assim, aquelas doenças que vocês me indicaram ali, em algum momento elas virão de forma mais direta na nossa conversa, tá? Mas comecem a pensar sobre isso, façam perguntas e a gente vai trocando ideia por aqui, tá? Certo? Ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo.